Olá, meus amigos, eu sou o Edom Ferreira Lima e hoje eu vou contar para vocês toda a saga e tudo que foi envolvido, tempo e pesquisas e buscas sobre esse talismã Anel Atlante original. Tomei conhecimento do verdadeiro Anel Atlante no final de 99, início do ano 2000, quando chegou às minhas mãos um documentário chamado Conexão Atlante. E como eu sempre tive muita curiosidade sobre as civilizações antigas, conhecimento que sempre me agradou muito, né? Sempre tive muita curiosidade na busca de autoconhecimento. E esse documentário, no final, apresenta o Anel Atlante verdadeiro. Eu nunca havia ouvido falar sobre essa joia, sobre todos os efeitos que ele tem sobre o corpo humano. Apesar de ter contato desde muito jovem sobre esoterismo, mente abstrata, isso sempre foi um assunto que eu tive muita curiosidade, sempre tive muita vontade de aprender sobre as coisas e a verdade de todo o universo, um pouco fora das caixinhas prontas que nos ensinam no dia a dia, na religião, na escola, nos nossos grupos sociais. Então eu sempre tive essa busca da autoajuda, dentro da autoajuda, dentro da autotransformação pessoal. Então, apesar de ter conhecimentos por várias escolas iniciáticas, que eu vou fazer um vídeo especial só sobre essa minha trajetória dentro desses princípios, quando eu vi esse anel pela primeira vez nesse documentário, despertou em mim um desejo que não tem palavras para eu falar para vocês aqui, como foi esse desejo em mim, como que ele se despertou, aquela vontade inexplicável de ter esse objeto, de possuir esse objeto, de ter esse talismã. Aquele pequeno pedacinho que tinha no documentário despertou uma vontade incomensurável de ter esse objeto. E essa vontade me fez agir, a caminhar, a buscar em todas as oportunidades que houvessem, aonde pudesse ter esse anel, ou a história dele, ou qualquer assunto relacionado a ele, aquilo me fazia adquirir. Eu estava ali sempre estudando, sempre buscando uma forma perfeita. Os poucos anéis que eu encontrei na praça, eu consegui comprar e fui guardando, mas quando eu descobria, devido ao conhecimento que eu fui adquirindo e fui buscando em relação, que eu via que aqueles anéis que eu adquiria não tinham o princípio geométrico para que daí ele tivesse a sua forma, e aquilo ficou muito evidente, muito fácil para eu detectar isso, eu deixava de usar, alguns eu quebrava, jogava fora, e eu acabei, mas nunca, em nenhum momento, eu parei de pesquisar. Quando não tinha mais aonde buscar na minha cidade, em Brasília, eu comecei a fazer buscas através da internet. A internet já estava bem desenvolvida, tinha muitos sites, muitas histórias, muita coisa, principalmente no mercado de fora, em inglês e espanhol, e ali eu comecei a ter um adensamento maior de conhecimento, conseguir comprar alguns livros que tinham uma história maior e mais real do próprio herdeiro do anel, com André Belizar, e de alguns autores de livros que citam esse anel, como é o caso do Roger de Lafort, e aquilo foi trazendo esse conhecimento, e ao mesmo tempo, quando eu encontrava em algum país alguém que dizia que tinha um anel
dentro daquelas propriedades, eu procurava comprar, fazia contato, e até que ele chegava nas minhas mãos e, mais uma vez, tinha aquela abrupta relação com aquele objeto que acabava de chegar, porque não fazia jus a todos os ensinamentos que compõem essa joia maravilhosa que é o Anel Atlante verdadeiro. Com o passar do tempo, eu fiquei bastante especializado em informação sobre esta joia, sobre esse talismã, sobre todas as suas formas, como ele era composto, de que forma que a geometria estava na sua forma, como ele transmitia essa energia, como ele fazia essa captação da energia cósmica, da energia vital e distribuía no corpo humano. Eu fui juntando os conhecimentos que eu tinha dentro da área de acupuntura, de tai chi e de outras áreas de manipulação de energia, que eu farei um vídeo só sobre essa minha trajetória, desse meu autoconhecimento, e para transmitir para vocês numa outra oportunidade. Então eu fiquei realmente com muito conhecimento sobre o Anel Atlante verdadeiro, mas eu não conseguia localizar ele dentro desses princípios, nem no mercado brasileiro, muito menos no mercado internacional, que eu consegui comprar várias formas. Depois da aquisição de vários anéis, aqui e fora, eu cheguei à conclusão, baseado nos meus estudos, que era impossível esse anel Atlante verdadeiro ser produzido manualmente, por melhor que fossem os excelentes ourives e profissionais da área de ouriversaria que existem no mundo. Porque as formas que estão dentro do anel, que são as formas matemáticas para poder chegar no número de ouro ou número de Deus, e daí chegar na geometria sagrada, e que essa geometria venha dar as formas que o anel tem, como o pentagrama, o hexagrama, a pirâmide, o triângulo, a vesicapices, tudo dentro da medida contemplado neste número de ouro. Era impossível uma pessoa pegar manualmente e fazer uma joia de alto valor agregado energeticamente, com toda essa precisão matemática que era exigida. Pelo sim e pelo não, pelo menos uma vez ao mês eu me sentava de frente ao computador e ali estava eu fazendo busca na esperança de encontrar um anel ou alguém que tivesse tido a audácia de fazer um anel Atlante dentro daqueles princípios dos quais eu tinha o entendimento. Eu tenho o entendimento. Então, isso aí foi passando, mas assim, eu já tinha tirado as expectativas, porque todos os anéis que eu tinha pesquisado no mercado fazia jus aos textos que existiam nesses livros, desses autores que eu citei anteriormente, em que, depois que o André Belizar apresentou o Anel Verdadeiro pela primeira vez, todos os mercadores no mundo que viram aquela foto daquele anel se preocuparam única e exclusivamente em ganhar dinheiro e fazer aqueles objetos de forma totalmente sem conhecimento dos seus princípios energéticos. E isso me deixou realmente em uma posição, eu não diria que foi de conforto, mas numa posição em que a minha vontade, apesar de continuar pulsando, me deixou meio que, poxa, vai ser impossível ter isso. Deixa isso aí uma hora, deixa ver o que acontece, quem sabe uma hora vai acontecer. Eu tinha essa esperança de que iria acontecer, de que mais cedo ou mais tarde alguém no planeta iria fazer um anel dessa forma que eu esperava. Um certo dia estava em casa depois de 10 anos dessa busca, essa busca frustrada que nunca tinha conseguido um anel. Depois de 10 anos chega minha mulher em casa, 10 anos e pouco, não me lembro bem, irradiante de alegria. Mas ela estava com uma alegria, com um brilho no rosto, no olhar,
porque ela tinha encontrado algo maravilhoso para nossas vidas e que ia nos ajudar. Esse processo daí para frente ia ser muito bom em nossas vidas. E daí ela pega um pequeno pacote e abre, e o que ela me mostra? Mais um anel Atlante desses encontrado na praça. Meus amigos, eu não sabia o que falar para ela naquele momento, porque esse anel que ela me deu é esse aqui. Bonitinho, em prata, falso, não tem, é apenas uma cópia. Eu tinha todo esse, com esse conhecimento que eu tenho, como eu ia tirar dela aquela expectativa, aquele brilho, aquela alegria dela? Eu realmente não sabia como fazer isso. E eu só perguntei para ela: você conseguiu o anel Atlante? Quem te falou sobre esse anel? Ela disse: não, uma amiga me falou sobre isso e tudo. Eu falei: eu vou te contar um segredo. Eu busco esse anel e pesquiso sobre ele há pelo menos 10 anos. E você agora me traz esse anel? Pois é, esse é o anel que vai mudar a nossa vida, que a gente vai ficar muito feliz, que a gente vai crescer muito espiritualmente, que a gente vai conseguir realizar o nosso sonho, nossa missão na vida, na terra e não sei o quê. Ela falou todas essas coisas bonitas. Eu fiquei mudo, caladinho, coração aqui sem saber o que fazer. Peguei aquele anel e pus no dedo. Acho que até pus no meu dedo, para não tirar para não quebrar aquela magia tão significante de alegria que ela trouxe naquele dia. E fiquei ali com esse anel, usando esse anel no meu silêncio, e no meu, o que eu vou fazer agora? Vou ter que usar, vou usar. Não estou usando nenhum outro, vou usar este anel. E o mais engraçado é que às vezes nós saíamos juntos para ir para o trabalho, ela trabalha num local, eu em outro, mas às vezes ela pegava carona comigo e tudo, e ela sempre olhava pro anel, né? E, tá usando o anel aí, né? Tá bonitinho, tá cuidando bem dele. Cuida bem dele, isso daí é uma coisa muito importante para nós. Eu estou cuidando bem do meu e tal. Aí eu ficava, eita, o que eu vou fazer, né? O que a gente vai fazer? E não queria revelar nada para ela, não poderia revelar nada para ela, porque ela estava naquela expectativa, e aquilo foi não chegou a me despertar, porque até então eu só tinha todo o histórico que não tinha conseguido o anel dentro daqueles princípios que eu tanto sonhava. Mas aí uma outra feliz coincidência aconteceu. Marquei um encontro com um amigo que a gente sempre parava para almoçar pelo menos uma vez na semana, trocar ideias e bater papo sobre esses assuntos que sempre me interessou, que é do autoconhecimento. Trocávamos ali, eu era uma espécie de instrutor para ele, sempre fui uma espécie de instrutor para ele nas áreas que eu sempre dominei, que é a área energética e espiritual, Tai Chi Chuan, Reiki, e outras coisas mais. E eu vim encontrar com ele, que era para nós celebrarmos o nosso almoço semanal. Era um compromisso tácito que eu sempre tive com ele. Quando eu cheguei no escritório dele, ele de cara percebeu que eu estava usando o anel que eu tinha ganhado da minha esposa. E aí ele olhou para mim e carinhosamente olhou assim e falou: chinês, o que você está usando aí? Eu olhei, ficamos ali naquele silêncio meio desajeitado, um pouco sem saber o que falei. Eu falei: Cezinha, o nome dele é César, e eu cheguei para ele e falei: Cezinha, esse foi um presente que a minha esposa me deu, e esse aqui é um anel Atlante.
E ele disse: o que isso significa? O que esse anel significa? Eu falei: dá umas folhas de papel aí que eu vou te explicar o que é o anel Atlante. E aí ele me entregou algumas folhas de papel, uma caneta, e eu comecei ali pela circunferência, desenha o pentagrama, depois desenha o hexagrama, desenha os triângulos, desenha as pirâmides, que eram a consequência do hexagrama, desenha as vescapícies, e aí fazendo esses desenhos, cada um desenho desse em uma folha, que ficou aquela coisa ilustrada, até bonita e tudo, ele entendendo e ficando assim muito admirado. Cada vez que eu dava uma explicação, ele se admirava mais sobre aquilo. E quando chegou no final, que eu fechei o que era o anel Atlante verdadeiro, qual o benefício que ele nos trazia e por que ele nos trazia, aí ele disse: eu quero um anel desse. Apontou para mim: eu quero um anel desse e quero agora. Como é que eu faço? Aí meu amigo, é um anel muito bonito, tem toda essa história, mas esse e todos que tem na praça, eles não são um anel confiáveis. Os anéis que existem na praça, aqui e no mundo todo, eles não contêm toda essa informação que eu estou te passando aqui. Eles são falsos. Ele disse: mas mesmo assim eu quero um. Vou te levar no Orível, amigo meu, cara de altíssima precisão profissional, e você vai levar todos esses artefatos aí para ele, ele vai entender e ele vai fazer o meu anel. Falei: isso também é impossível, porque todas essas formas aqui existentes, elas têm um cálculo matemático, esses cálculos matemáticos se transformam em uma forma, e todas essas formas se transformam na forma do anel. É impossível, cara, uma pessoa manualmente fazer isso. Os egípcios, os atlantes fizeram isso lá atrás, porque eles tinham conhecimentos que ainda não chegou no nosso tempo. Tanto é que o anel Atlante verdadeiro, ele é de pedra de Assuã, né? Por quê? Porque a pedra é um material neutro, e ali, através de uma tecnologia muito alta, ele conseguiu esculpir todas essas formas geométricas de uma maneira precisa. Nós não temos como fazer isso. Mas diante da insistência dele, que queria o anel a si mesmo, que eu fosse conversar, que eu o acompanhasse até o Ourives, amigo dele, aproveitamos e fomos almoçar lá no Conjunto Nacional, que é um shopping aqui de Brasília, onde esse Ourives dele trabalha, ou trabalhava, já tem um tempinho que eu não o vejo, e levando todo esse acervo de conhecimento, e eu aqui pensando comigo: quando eu terminar de explicar tudo o que é necessário para o Ourives fazer o anel, ele vai desistir, ele vai correr e vai dizer: não, isso aqui eu não consigo. E aí eu fui nessa expectativa. Muito engraçado que quando eu cheguei lá, fomos bem recebidos, e aí ele disse: não, trouxe meu amigo para fazer o anel, ele vai explicar para você, e eu quero esse anel. E aí eu expliquei para a pessoa toda, eu tinha juntado 12 folhas de papel, cada uma com a explicação de um dos desenhos, com tudo. E foi muito engraçado, né? Eu mostrando para ele, naquela expectativa de que ele ia negativar ia negativar a encomenda, né? Ia ficar negativo diante da encomenda. Quando foi no final, ele olhou para o César e disse: doutor César, eu faço, daqui a 10 dias está pronto. E aí foi muito engraçado. Ele disse: pois então faça. Tiraram as medidas e foi aquela coisa. Foi muito chocante. Poucos dias atrás estava eu com essa informação da minha esposa, pessoa muito importante na minha vida. Venho para o meu amigo para almoçar, lá se vem o cara me chamando para fazer mais uma coisa que eu também não acreditava. E o outro que eu levei todas as informações também: não, pode deixar que eu faço, daqui a 10 dias está pronto.
E eu saí dali muito frustrado. Eu saí dali realmente com uma sensação de incapacidade, com uma sensação de frustração muito alta. 3 pessoas. Eu não tinha conseguido. Veio o recado de uma outra pessoa, que é a minha esposa, não tinha como falar para ela. E depois do meu amigo, que eu levei para fazer algo que era impossível ser feito. E agora? O que eu devo fazer em relação a isso? Eu não posso conviver com isso. Eu não posso continuar com isso. Há que haver uma maneira de que isso aconteça e que haja a minha satisfação própria e também eu não deixe essas 2 pessoas tão importantes na minha vida frustrada. Daí eu comecei a dedicar um tempo para essas informações se tornarem a realidade de um projeto em que eu pudesse buscar profissionais no mercado que pudessem entender tudo isso e que pudesse trazer e que no final eu conseguisse trazer a materialização do Anel Atlante da forma como eu sempre estudei, como eu conheci e pudesse trazer isso para a verdade. Não falei nada para ninguém, fiquei nos meus cálculos. Quando esses cálculos do projeto estava pronto, que eu pudesse conversar, eu conversei com meu filho e falei, olha, eu estou com um projeto aqui que vou necessitar de um designer profissional na área industrial. Tem que ser essa pessoa da área industrial, porque o que eu quero fazer tem muitos cálculos, tem muitas coisas aqui que ele precisa entender isso comigo. A namorada dele, por sua vez, disse, olha, eu vou botar nas minhas redes sociais que você está com essa necessidade e quem sabe vai aparecer alguém com esse perfil que você está querendo. Falei, ok, combinamos e tal. Aí começou realmente um momento novo, algo novo que eu também não esperava. Os designers que eu consegui deixar pronto para que as pessoas entendessem e todos os passos para que a pessoa pudesse desenvolver um designer elaborar um designer dentro do processo industrial para que isso ficasse pronto, tinha ficado muito bom, muito perfeito. E 2 dias depois que tive essa conversa que ela ia divulgar nas redes sociais, me liga um designer se prontificando a conhecer o meu projeto e ver se conseguia fazer. Marquei o encontro com o Tiago, é o nome dele, é estudante da UNB também, e tivemos o primeiro encontro e ele se encantou com a história, com os desenhos, com o projeto, e ele ficou muito encantado. E essa foi a primeira vitória. A primeira vitória com a expectativa das outras, como eu iria resolver. Como eu tinha um conhecimento na área de gemologia, que eu tive curso de gemologia há bastante tempo atrás, tive lapidação, então eu tinha um conhecimento bem razoável, eu tenho um conhecimento bastante razoável sobre essa área de ouriversaria, de cravação e tudo. Então, o Tiago levou esse projeto e depois de alguns poucos dias ele me trouxe os primeiros designers, né, que era para poder fazer os ajustes ali e ver se estava dentro daquilo que eu estava esperando. Fui trabalhando dessa forma com o Tiago, sem falar nada nem para a esposa, nem para o César. E aí ele foi desenrolando, em menos de um mês ele conseguiu fazer um protótipo, um designer inicial ali que dava para me satisfazer, e aí faltava a prova final, que era fazer realmente um protótipo.
E esse protótipo eu vinha pesquisando, enquanto o Tiago fazia o designer, consegui duas empresas em Brasília que tiveram interesse em fazer o primeiro protótipo. Só que quando eu levei o designer para eles, o arquivo já pronto para que ele materializasse em resina o primeiro designer, os dois saíram fora e por não terem capacidade de executar aquele desenho tão complexo. Mas como eu já havia pesquisado outras, inclusive também a forma de como fazer a fundição, o ourive e tal, eu consegui uma empresa na Alemanha que conseguia fazer o designer, só que o custo de mandar mandar o primeiro protótipo para cá, com as medidas, ou seja, um processo bastante complicado. E quando eu tinha conversado com a pessoa da fundição, que é a pessoa que ia fazer a fundição final, o processo final do anel, ele disse: não, Edom, existe uma empresa aqui no Brasil que nós temos já alguns negócios e ela trabalha com esses equipamentos dessa empresa alemã. E me deu o endereço, o telefone e a pessoa de contato, e imediatamente eu fiz o contato. Ela topou experimentar para ver se dava certo. E eu mandei o designer para ela via e-mail e tal, e ela recebeu. Tive assim uma recepção calorosa, maravilhosa, porque era uma coisa diferente. Conversamos bastante e ela ficou também empolgada. Então eu tinha a empolgação maravilhosa do Tiago, que fez o designer, da fundição, que estava esperando chegar esse primeiro protótipo e fazer as matrizes. Esse pessoal do protótipo lá ficaram maravilhados, e aí eu comecei a ter um alívio emocional. Toda aquela tensão emocional inicial, ela começou a se desfazer e a se montar em um momento de alegria e de expectativa, mas tinha uma esperança boa em tudo isso. E aí, nisso foi feito o primeiro protótipo. E esse protótipo, quando chegou, que a gente olhou, que eu olhei todas aquelas formas e tudo aquilo, ainda não era da forma com que eu queria. Eu já estava com minha experiência ali mais ou menos boa dentro da área de radiestesia, com o pêndulo e tal. E aí eu chamei o Tiago novamente, fizemos mais algumas correções, pequenas correções em dimensões e tal, sempre obedecendo todos os cálculos da geometria e tal, porque agora a minha maior preocupação era com a aparência. Falei, eu vou fazer uma coisa para mim, é uma joia, então eu quero o que há de melhor dentro desses princípios geométricos, mas que ele também fique muito bonito. E ali foi se criando essa harmonia entre o Tiago, entre o pessoal da área do protótipo, de fazer a prototipagem, e também a expectativa do pessoal da fundição, que é o Cássio, que até hoje é a única pessoa em que nós ficamos fazendo esse anel juntos durante muito tempo, até ele pegar a habilidade de fazer, de terminar, de finalizar cada peça sem prevalecendo todos os princípios geométricos da peça. Então demorou bastante também esse processo. Mas quando chegou o segundo protótipo, ainda não estava bom, corrigimos de novo, mas aí no terceiro protótipo ele estava muito bom. Ele estava muito bom e foi para a fundição. E depois que o anel ficou pronto, com a parte de ouro, a parte de prata totalmente harmônico, aí eu realmente fiquei muito realizado, muito realizado, muito realizado. Peguei aquele anel à tarde. Esse anel aqui foi o primeiro fabricado. Eu peguei esse anel à tarde e pus ele no bolso, punha no dedo, fazia. Era uma outra alegria
maravilhosa de ter essa peça. Esse aqui hoje já está um pouquinho maior, acabei fazendo um outro menor para mim, por isso que eu estou usando os dois. Esse aqui ficou guardado para mim aqui como acervo, como o primeiro anel Atlante original a ser fabricado por mim, esse aqui. Esse aqui. Então foi algo mágico, foi algo que retornou a minha esperança, a minha alegria, a minha vontade em cima de tudo isso. E aí foi algo maravilhoso nos processos seguintes. E quais foram esses processos seguintes? Claro, vim visitar o meu amigo César, com ele no dedo, e aí foi aquela coisa, aquela explosão de alegria, porque o César estava usando esse anel, aquele anel que o Orives fez, muito bonito, caprichado, está aqui em ouro, em prata, mas compreensível de que ele não iria conseguir, realmente. Quando você põe um anel verdadeiro próximo do outro, as diferenças são gritantes até no primeiro ponto, que são onde tem o pentagrama que divide a circunferência. As versicapistas nem vou falar. Bom, mas esse não é o objetivo do vídeo. Esse anel ficou aqui, e quando eu trouxe esse anel verdadeiro e cheguei para o César e falei, aqui está o primeiro anel Atlante original que tem as formas do anel Atlante verdadeiro. Foi uma outra explosão de alegria muito grande no Cezinho. Essa mesma explosão de alegria que eu mostrei para minha esposa à noite, que eu estava em casa lá delirando de alegria e mostrando, que eu tinha mostrado para ela, e aí vim no outro dia, mostrei para o César, e aí foi uma comemoração muito feliz em relação a tudo isso. Aí, diante disso, teve a encomenda do César para o anel dele, medidas e tal, e todo aquele processo, faz protótipo, faz o número correto, né? Dei sorte porque o da minha esposa, o dedo era igual ao meu, então o dela ficou no mesmo tamanho, mas o dele teve que fazer todo aquele processo novo novamente. E estava tudo muito certo, até aí tudo muito certo. Eu tinha realizado o meu desejo, eu tinha trazido toda a verdade, né, a luz para aquelas pessoas que eu amo. Então, estava tudo certo. E naquela noite que eu tinha conversado com a minha esposa, eu tinha mostrado o anel para minha esposa, eu estava nessa posição de pé, de frente à mesa, do lado da mesa, agradecendo a mim, as intuições, as inspirações do povo do espaço, que tinham me ajudado a concretizar esse desejo. E nesse momento eu recebi a primeira intuição que o anel trouxe para mim e que eu resolvi seguir. Esse anel não é somente para você. Esse conhecimento todo que você tem, ele deve ser compartilhado com a humanidade. Eu recebi aquilo dentro de um impacto muito, muito forte. Foi uma intuição da mesma força que eu tive o desejo de trazer o anel. Fui dormir com aquele recado interno muito forte, e daí nasceu o outro projeto de transformar todo o meu conhecimento adquirido durante esses longos anos para trazer até vocês, para trazer até você que se interessa por isso, que se interessa pelo anel Atlante, que se interessa por esses princípios energéticos, cósmicos, do qual nós fazemos parte. E aí foi criado o primeiro site chamado anelatlante.com. Está aí para contar todas as histórias relacionadas a esse princípio energético e a essa joia fantástica e maravilhosa que eu tanto gosto. E se você tem sintonia comigo,
você tem sintonia com esses assuntos, aqui embaixo terão os links de alguns, mostrando algumas dessas, alguns links importantes para ser seguido, de informações importantes. E se você tem interesse, se inscreva no nosso canal, dê uma curtida, porque semanalmente eu vou estar postando novos vídeos, todos baseados nessa área do autoconhecimento e de toda a importância que esse anel, que o anel Atlante original tem na minha vida e que pode levar também na sua vida. Todas essas informações estão no anelatlante.com e no novo projeto chamado Joia Sagrada, que o Joia Sagrada terão, além de todas as informações, terá todas as joias do Anel Atlante e todas as joias que serão desenvolvidas no futuro dentro desse princípio mágico, dentro desse número de Deus, desse código de Deus que materializa todas as coisas, que daí se transforma na proporção áurea, e dentro da proporção áurea, o conhecimento geométrico. Tudo isso está sendo divulgado no site joiasagrada.com.br. Até o próximo vídeo. Obrigado por enquanto.